Dona Clotilde pensou que estava enterrando a humilde Maria na poeira ardente do deserto de Sonora, quando a expulsou da imponente fazenda dourada. Sob uma tempestade implacável, acusou-a falsamente, movida por pura inveja de sua luz espiritual inabalável. Mas a patroa soberba esqueceu que, quando se tenta enterrar uma mulher de fé, na verdade, está se plantando uma semente poderosa em solo sagrado. Maria partiu sem nada além de seu gato manco e sua velha Bíblia em direção à terra estéril, onde nem a vegetação rasteira sobrevivia. Sem saber que aquela expulsão cruel era, na verdade, o caminho misterioso de Deus para fazer brotar um manancial de milagres em meio à seca. Esta história vai te ensinar que a inveja é a ferrugem que corrói, mas a fé é a água viva que transforma desertos em jardins. Então fique até o final e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. O sol mal começava a pintar de cobre o horizonte sobre os campos, quando Maria, com suas mãos ásperas e marcadas por cicatrizes que pareciam mapas de uma vida de serviço, já estava de joelhos no chão de terra de seu pequeno quarto nos fundos. O cheiro de café fresco e terra úmida se misturava com seus sussurros matinais. Uma oração que não pedia riquezas nem descanso, mas força para suportar o peso de mais um dia sob o olhar gélido de sua patroa. Ao levantar-se, alisou seu avental remendado com a dignidade de uma rainha, acariciou a cabeça de seu gato, Milagre, e saiu para o pátio de pedras, onde a riqueza da fazenda contrastava cruelmente com a simplicidade de sua alma. Ela ignorava que aquele amanhecer marcaria o fim de sua vida conhecida e o começo de sua provação mais dura. Maria levantava-se sempre às 4 da madrugada, muito antes dos galos cantarem, para preparar as tortilhas à mão, sovando a massa com um ritmo antigo que a lembrava das batidas do coração de sua falecida mãe. Em seu pequeno altar improvisado sobre uma caixa de madeira, uma vela solitária iluminava a imagem gasta da Virgem, testemunha silenciosa de sua viuvez precoce e sua solidão profunda. Obrigada, Pai, por minhas mãos que podem trabalhar e por este teto emprestado. Sussurrava com voz firme, mas suave, enquanto o frio do deserto entrava pelas frestas. Não tinha ouro, mas tinha uma paz que enchia o quarto, uma riqueza invisível que ninguém podia roubar, preparando-se espiritualmente para servir aqueles que tinham tudo, menos gratidão. Às 8 em ponto, Dona Clotilde descia a escada de mogno, envolta em sedas importadas que estalavam a cada passo, deixando um rastro de perfume sufocante que tentava ocultar a amargura permanente de seu espírito. Suas mãos, macias e cheias de anéis de esmeralda, jamais haviam tocado a terra nem conhecido o esforço real. Ela olhava para os empregados como se fossem móveis velhos e incômodos que atrapalhavam sua visão. O café está morno outra vez. Inútil. Sibilou com desprezo ao passar por Maria, que baixou a cabeça em sinal de respeito, jamais de submissão. Enquanto a patroa acumulava posses naquela mansão fria e ordenada, Maria acumulava paciência e silêncio, criando um abismo moral intransponível entre a dona da terra e a dona de sua própria alma. A primeira humilhação chegou ao meio-dia, quando Clotilde obrigou Maria a limpar o chão de azulejos com uma escova de dentes na frente de visitas importantes, rindo enquanto dizia que é a única coisa para a qual servem essas mãos grossas. Maria sentiu o ardor em seus joelhos e a vergonha queimando suas bochechas, mas continuou esfregando sem derramar uma lágrima, sob o olhar compassivo e triste do velho Bento, o jardineiro mudo. Dias depois, no mercado do povoado, Clotilde a repreendeu aos gritos por comprar tomates que dizia estarem machucados, fazendo com que os vizinhos olhassem com pena. "Você é tão bruta quanto os animais que alimenta", gritou a patroa, desfrutando cruelmente do rubor que subia pelo pescoço de sua serva fiel diante da multidão. Mas a maldade de Clotilde não tinha fundo.
cegada pela inveja, ao ver como as plantas do jardim reviviam milagrosamente apenas com o toque carinhoso de Maria, arquitetou um plano sinistro para quebrá-la definitivamente. Deslizou um broche de ouro valioso entre os aventais remendados de Maria e convocou toda a criadagem ao salão principal, fingindo uma histeria teatral sobre o roubo de sua joia favorita. "Ladra! Você morde a mão que te alimenta!" gritou Clotilde, esbofeteando o rosto curtido de Maria com uma força que ressoou no silêncio sepulcral da sala. Maria não se defendeu, pois sabia que a verdade não tinha lugar no coração de pedra de sua patroa. Sentiu como algo se rompia, não em seu espírito, mas em seu destino. A expulsão foi imediata e brutal, sob uma tempestade repentina que escureceu o céu, como se o próprio Deus estivesse de luto pela injustiça. "Fora das minhas terras, e não volte nunca mais", sentenciou Clotilde, empurrando-a para a lama do caminho, enquanto os trovões retumbavam sobre a fazenda como tambores de guerra. Maria pegou sua pequena bolsa de tecido e recolheu. Milagre, seu gato manco, sentindo a chuva fria se misturar com as lágrimas que finalmente se permitiu chorar. Caminhou em direção à saída sem olhar para trás, deixando a segurança da servidão para adentrar na liberdade aterrorizante do deserto, enquanto Clotilde observava da janela, vitoriosa por fora, mas sem saber, começando sua própria condenação. A primeira noite na tapera do deserto foi um calvário de frio e solidão que penetrava até os ossos de Maria, refugiada sob um teto de palha podre que mal detinha o vento. Encolhida no chão de terra dura, abraçava Milagre contra o peito buscando um pouco de calor, enquanto o uivo distante dos coiotes a lembrava de quão longe estava de qualquer amparo humano. Seus pensamentos giravam em círculos dolorosos, perguntando-se como sua lealdade de anos havia sido paga com tanta crueldade, enquanto o som do vento golpeava as ruínas como lamentos antigos. Apenas a respiração rouca de seu gato e o peso de sua velha Bíblia lhe davam forças para não se render à escuridão absoluta. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina de sobrevivência extrema. Ela se alimentava de cactos silvestres e raízes amargas que arrancava com as próprias mãos, agora mais feridas do que nunca. Seu corpo começou a emagrecer visivelmente sob os trapos, e sua pele tostou ainda mais sob o sol implacável que queimava a terra estéril daquele lugar esquecido. Alguns viajantes que passavam pelo caminho empoeirado zombavam ao vê-la tentar limpar o mato seco, gritando a louca da tapera e rindo de sua miséria. Mas ela mantinha a cabeça erguida, lavando o rosto com o pouco orvalho da manhã para conservar, ao menos, a dignidade de sua limpeza. O ponto de ruptura chegou quando a pequena raiz que tentava salvar pareceu secar definitivamente sob o calor sufocante, tornando-se um símbolo cruel de sua própria vida murcha e sem esperança. As vozes da dúvida, antes silenciosas, começaram a gritar em sua mente cansada, questionando se Deus realmente a ouvia ou se a havia abandonado à própria sorte naquele inferno de poeira e pedras. Sentia uma fadiga espiritual tão pesada que nem sequer conseguia juntar as mãos para orar. O céu parecia de bronze, fechado às suas súplicas, e pela primeira vez em anos, o medo de morrer sozinha e esquecida superou sua fé inabalável. Caiu de joelhos sobre as pedras afiadas e um grito rouco escapou de sua garganta, uma oração crua carregada de uma dor que já não podia conter. Senhor, por que permitiste isto se sempre fui fiel? Trabalhei com honestidade e só recebi desprezo e fome, exclamou com lágrimas de frustração correndo pelo rosto sujo, golpeando a terra estéril com os punhos fechados. Mas a ira logo deu lugar ao choro desconsolado de uma filha ferida, e sua voz se quebrou em um sussurro de arrependimento imediato. Perdoa-me, Pai. É que me dói a alma. Me dói tanto que já não sei como continuar respirando sem a tua ajuda.
Com a testa colada ao chão quente, Maria soltou finalmente o controle de sua vida, entregando seu futuro incerto a uma vontade superior que não conseguia compreender naquele momento sombrio. Faz comigo o que quiseres, meu Deus. Se aqui hei de morrer, que seja em tuas mãos, porque sem ti não sou nada e nada tenho. Sussurrou, sentindo o peso asfixiante se levantar lentamente de seus ombros. Um silêncio profundo envolveu a tapera. Não o silêncio da solidão, mas uma quietude sagrada que trouxe uma paz inexplicável ao seu coração. A certeza de que não estava sozinha no meio daquele deserto abrasador. Levantando-se com uma resolução renovada e estranha, Maria pegou uma vara seca e começou a cavar exatamente no lugar onde suas lágrimas haviam molhado a terra árida. Não tinha lógica humana buscar vida ali, mas uma força interior guiava suas mãos machucadas a aprofundar no solo pedregoso com uma fé cega, obstinada e desesperada. De repente, a ponta da vara afundou em uma lama suave e escura. Ao afastar a terra superficial, notou que a base do buraco brilhava com uma umidade impossível. Era um sinal minúsculo, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la sussurrar com gratidão trêmula. Será possível, Senhor? Ao amanhecer, Maria continuou cavando com as mãos nuas, até que, de repente, um jato de água cristalina brotou com força das entranhas da terra, como uma bênção retida por séculos que finalmente se libertava. O som da água borbulhando era a música mais doce que havia escutado, e, ao prová-la, sentiu um frescor puro que lavou o sabor amargo da miséria de sua boca e de sua alma. Chorou de novo, mas desta vez de uma alegria incontenível, molhando o rosto com aquele líquido sagrado que brilhava sob o sol como diamantes, confirmando que sua fé havia tocado o coração do céu e aberto uma porta na rocha. O velho Bento, o jardineiro mudo que também havia sido demitido por Clotilde, passou por ali e ficou paralisado ao ver o manancial brotando onde antes só havia poeira e escorpiões. Seus olhos se encheram de assombro e, caindo de joelhos junto a Maria, bebeu com desespero, emitindo um som de pura felicidade ao sentir a vida regressar ao seu corpo cansado. Juntos, sem necessidade de palavras, começaram a canalizar a água, e em questão de dias, a terra morta respondeu com uma fertilidade explosiva. As sementes que Maria plantou germinaram com uma velocidade sobrenatural, desafiando todas as leis da agricultura e a lógica humana. Semanas depois, a tapera do deserto havia se transformado em um oásis vibrante de vida. Um pedaço de verde esmeralda que desafiava a aridez monótona da paisagem ao redor. Abóboras gigantes, milho forte e flores de cores impossíveis cresciam com vigor, enchendo o ar com um perfume doce que atraía os viajantes. Os que antes zombavam agora paravam maravilhados para comprar suas verduras frescas, pagando com moedas de prata o que Maria cultivava com orações, e a fama da horta milagrosa correu de boca em boca. A terceira confirmação do milagre foi inegável, quando a água do manancial demonstrou ter propriedades que iam além de simplesmente saciar a sede. Um menino doente do povoado vizinho bebeu do poço e sua febre desapareceu instantaneamente. Logo, uma multidão de peregrinos começou a chegar procurando a dama da fonte. Maria, sobrecarregada mas grata, nunca cobrava pela água, atribuindo todo o mérito à misericórdia divina e rejeitando qualquer título de curandeira. Eu sou apenas a que cuida do jardim de Deus. O milagre é Ele. E você, antes de continuarmos, quero te fazer uma pergunta. De que cidade e país você nos acompanha hoje? Escreva aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber. E deixe-me te contar uma coisa. A grande maioria de quem vê estes vídeos ainda não é inscrito. Se você é um deles, inscreva-se agora mesmo. De verdade, obrigado por estar aqui.
Com os primeiros lucros honestos, Maria não comprou joias nem sedas, mas ferramentas novas, madeira para consertar o teto de sua casinha e roupas limpas para ela e para o velho Bento. Cada conquista era celebrada com reverência. O simples ato de comer em um prato de cerâmica intacto parecia-lhe um luxo que agradecia com lágrimas nos olhos. Seu corpo recuperou a força. Sua pele brilhava com saúde e ela compartilhava generosamente suas colheitas com as viúvas e os órfãos que chegavam à sua porta. As notícias do milagre no deserto chegaram aos ouvidos de Dona Clotilde na Fazenda Dourada. A princípio, soltou uma gargalhada de desprezo, dizendo ser impossível algo crescer naquela terra maldita. Mas a curiosidade e uma inveja crescente a corroíam por dentro ao ver que seus próprios campos começavam a secar inexplicavelmente. Ordenou preparar sua carruagem para ver com os próprios olhos. O encontro foi um choque de mundos. Clotilde desceu com o rosto pálido ao ver o paraíso verde que rodeava a humilde choupana. Como é possível? Esta terra não valia nada. Cuspiu com raiva, tentando manter a postura altiva frente a uma Maria serena. Não é sorte, patroa, é bênção. O que a senhora desprezou, Deus recolheu e fez florescer, respondeu Maria com voz calma. Cegada pela cobiça, Clotilde tentou comprar o terreno com ouro, alegando que aquelas terras eram parte de sua propriedade. Te darei 10 vezes o valor, pegue e vá embora, exigiu. Maria rejeitou com firmeza. Este manancial não se vende, Dona Clotilde, porque os presentes de Deus não têm preço. Furiosa, a patroa foi embora prometendo voltar. A verdade veio à tona quando Clotilde retornou com o xerife e documentos falsos para tomar o manancial à força. Estava prestes a expulsar Maria novamente, quando o velho capataz da fazenda, rompendo décadas de silêncio e medo, deu um passo à frente. Diante da multidão, revelou os mapas antigos e as mentiras de Clotilde, confessando que aquela terra árida havia sido descartada pela família dela anos atrás. O xerife revisou as provas e, sob o sol do meio-dia, declarou Maria como a legítima dona. Clotilde tentou gritar e manipular, mas suas palavras soavam vazias frente à dignidade de Maria. A comunidade formou um muro humano ao redor de Maria, deixando Clotilde sozinha e exposta à vergonha pública. A justiça divina não tardou. Enquanto o manancial de Maria fluía com força, os poços da Fazenda Dourada secaram misteriosamente. O gado de Clotilde pereceu e seus servos a abandonaram para trabalhar na horta de Maria. A mansão virou pó e silêncio. Finalmente, o orgulho de Clotilde se quebrou sob a sede e a solidão. Uma tarde, apareceu na trilha da tapera, suja e curvada. Caiu de joelhos frente a Maria, suplicando um pouco de água para não morrer. Maria não a olhou com rancor, mas com compaixão. Encheu uma caneca com a água milagrosa e ofereceu à sua antiga algoz. Beba, Dona Clotilde, que a graça de Deus é para todos, inclusive para quem demorou a aprender a pedi-la. Maria usou sua prosperidade para alimentar os famintos e transformou a tapera em uma bela casa, onde Bento cuidava dos jardins. Mesmo com terras férteis, nunca deixou de fazer suas tortilhas nem de agradecer a Deus, lembrando que era apenas a administradora de uma riqueza do céu. Dona Clotilde, após perder a fazenda por dívidas, encontrou refúgio trabalhando a terra ao lado de Maria. Suas mãos encheram-se de calos, mas seu rosto finalmente conheceu a paz. Aprendeu que a verdadeira nobreza está em servir ao próximo. Uma tarde, junto ao manancial, Maria acariciou seu gato e olhou para o horizonte. Compreendeu que Deus não envia provações para destruir, mas para limpar o caminho para um destino maior. Esta história nos confirma que a inveja é a ferrugem da alma, mas a fé é a água viva que faz florescer o deserto. Pois quem tenta humilhar o escolhido de Deus apenas prepara o cenário para a sua própria lição de humildade. Família,
Obrigado por chegar até o final. Se gostou, comente qual ensinamento esta história te deixou e de onde nos acompanha. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se, pois vem mais histórias poderosas por aí. E não esqueça de clicar nas histórias que aparecem na tela agora. São mensagens que você não pode perder.